Livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom, Edom vermelho. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer de fome, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e esse comeu. E bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Irmãos, o Esaú foi ingênuo nessa situação, ele foi tolo, ele foi manipulado pelo seu irmão, mas foi um tolo, porque ele trocou a sua primogenitura, que naquela época era importante, era muito importante naquela época, e trocou-a por um guisado de lentilhas, né? Por uma sopa de lentilhas. Ele estava faminto. Irmão, não troque e não abra mão de um direito que você tem, um direito que Deus te deu, por nada. Não troque, não abra mão, não renuncie um direito que Deus te deu, um direito, porque a primogenitura é um direito dado por Deus. É Deus que estipula quem nascerá primeiro, quem nasce primeiro. Então, aquela primogenitura era uma concessão de Deus, um direito que o Esaú tinha concedido por Deus. E ele abriu mão por um guisado de lentilha. Não faça isso. Um direito dado por Deus tem que ser preservado. Não abra mão de algo que Deus te deu por nada nesse mundo. Só para Deus, só se Deus pedir, você renuncia para Deus, você renuncia para a obra de Deus, ou para quem Deus ordenar. Mas se Deus não ordenar, não abra mão. Deus não se enganou quando ele deu a primogenitura a Esaú. Ele tinha um propósito. Deus não se enganou quando te deu alguns direitos, né? Ele tem objetivos na concessão que ele fez. Valorize os seus direitos, irmãos. Valorize, preserve-os, lute pelos seus direitos. Fala para o seu irmão do lado: lute pelos seus direitos. Há certas bênçãos que nós devemos distribuir, né, cujo destino final não somos nós. Nós somos abençoados, mas devemos repassar, distribuir. Há bênçãos que nós devemos compartilhar. Há bênçãos que nós devemos conceder por direção de Deus. Mas há aqueles direitos dados segundo o seu chamado, dados por Deus segundo as suas habilidades e segundo os propósitos de Deus para a sua vida, para servi-lo. Não abra mão desses direitos. E se alguém quiser tomá-lo, lute por eles. Não abra mão deles. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe o inimigo te roubar. Porque Satanás, ele tem roubado direitos do povo de Deus. E o povo de Deus não luta por esses direitos. São prejudicados, sofrem, passam até necessidades por não lutar por esses direitos. As promessas de Deus é um exemplo bem claro disso. As promessas de Deus são para quem, irmão? Para nós que cremos. Então as promessas de Deus são um direito nosso. Nunca abra mão delas. Nunca abra mão de uma promessa de essa promessa de Deus aí foi para o Davi, essa promessa de Deus aí foi para o Felipe, foi para o Natanael. Não, as promessas de Deus são para os filhos de Deus, e nós somos filhos de Deus. Todos aqueles que reconhecem o Senhor, recebem o Senhor, são considerados filhos de Deus, é o que diz o Evangelho de João. Então as promessas de Deus são direitos nossos. Nunca abra mão delas, lute por elas. Lute pelos seus direitos, lute pelo cumprimento das promessas de Deus. Gênesis capítulo 29, versículo 21.
Jacó, ele fez o inverso do seu irmão Esaú. Veja o que fez Jacó aqui. Gênesis 29, 21. Amém? Então disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque os meus dias são cumpridos. Eu trabalhei os anos que você pediu que eu trabalhasse, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha mais velha, e trouxe-a e entrou a ela. Jacó entrou a ela. E Labão deu a sua serva Zilpa e Leia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizesse isso, Labão? Não te tenho servido por Raquel? Eu te servi durante esses anos todos por Raquel. Eu amo a Raquel, está dizendo aqui Jacó. Por que, pois, me enganastes? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Está vendo aqui? Aqui estava sendo respeitado o direito da primogenitura. A mais velha era Leia. Então Labão astutamente, prometeu Raquel, mas depois ele recorreu a, vamos dizer, a norma do local e falou: você levou a primogênita, a mais velha Leia. Cumpre a semana desta, paga mais um preço, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Então vocês vejam, irmãos, que Jacó amava Raquel, trabalhou anos para o pai de Raquel, Labão, e trabalhou com o compromisso de Labão de ter a Raquel como esposa. Mas um enganador, Jacó, o enganador, o que enganou o seu pai, que enganou o seu irmão, foi enganado pelo Labão. Mano, tudo aquilo que você semeia, você colhe. Enganou, vai ser enganado. Mas Jacó, ele não desistiu do direito de ter Raquel. E ele se comprometeu a trabalhar mais anos. Mas agora, ele tinha a Raquel antes. Falou: trabalho mais essa quantidade de tempo aí. Mas primeiro eu quero a Raquel. Não vou ser enganado de novo. E ele cumpriu o prazo. Irmãos, o Jacó nos deu um exemplo aqui, irmãos. Ele não desistiu do direito de ter Raquel. Ele não desistiu do direito de ter a mulher que ele amava, que ele já havia trabalhado por anos. E ele até se predispôs a trabalhar mais anos para ter a Raquel como esposa. Não desista de um direito que você conquistou, como Jacó conquistou aqui, ou um direito que Deus te deu. E se são feitas a renúncia para Deus e para a obra de Deus, se Deus mandar, se Deus dirigir, não abra mão de nada que Deus te deu. Não abra mão de um direito concedido por Deus. Lute pelos direitos concedidos por Deus, porque o inimigo vai querer te enganar e te tirar. Lá em 1 Reis 21, capítulo 2 e 3, Nabote não abriu mão da sua vinha. O Acabe ofereceu dinheiro, ofereceu um monte de coisas, mas o Nabote não abriu mão da sua vinha. Por quê? Porque era um direito dele, era uma herança de família a vinha dele. Então o que aconteceu, irmãos? A Jezabel, mulher de Acabe, sabendo disso, conspirou junto com Acabe e acabaram matando Nabote, apedrejando Nabote com calúnias. Foi levantado calúnias contra ele, ele foi apedrejado, morreu, e aí eles tomaram posse da vinha de Nabote. Sabe o que aconteceu? No mesmo momento, Deus enviou uma sentença de morte sobre Acabe e Jezabel. Aonde correu o sangue de Nabote, vai correr o sangue de vocês. Então, irmãos, se você tentar tirar o direito de alguém, Deus tomará o seu direito. Irmãos, assim como você tem que lutar pelos seus direitos, você tem que respeitar o direito dos outros. Não tome o direito de ninguém, irmão. Não tome. Porque senão Deus
né? A vingança pertence ao Senhor. Deus vai tirar um direito que Ele te concedeu. Deus tirou de Acabe e de Jezabel, tirou o direito à vida e o reino que eles tinham. Por quê? Porque eles tiraram o direito, tiraram uma herança com calúnias, com mentira de Nabote. Então, irmão, lute pelos seus direitos e não tente tomar o direito de ninguém. Não tente se colocar num lugar onde Deus não o chamou para que você fosse colocado. Irmãos, o que Deus preparou para você, o que Deus preparou para o outro. Respeite o direito dele. Irmão, aquilo que muitas vezes a pessoa até tenta tomar o direito do outro, sabe o que acontece? Não prospera, não cresce, não vai adiante. A armadura de Saul é para o Saul, irmão. Então aquilo que pertence ao Saul não vai... Irmãos, a palavra de Deus nos mostra um exemplo maravilhoso de Davi, irmãos. Davi, ele restituiu todos os direitos que o filho, que o neto de Saul tinha, o Mefibosete. Então o Davi deu todas as técnicas, porque era direito. Mesmo o rapaz vivendo como um mendigo, aleijado, o Davi restituiu o direito que ele tinha do avô dele, o avô Saul. É assim que tem que ser. Os direitos têm que ser respeitados e os nossos direitos têm que ser preservados. Veja aqui Lucas capítulo 15, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Está vendo, irmão? Publicanos e pecadores vinham ouvir o Senhor. Glória a Deus. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E continua o texto: e achando-o, a põe sobre os seus ombros, gostoso, com alegria, com prazer. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Veja, irmãos, o bom pastor, o Senhor, o bom pastor, ele tinha a responsabilidade, ele tinha o direito sobre 100 ovelhas. Uma se perdeu. E ele não abriu mão dessa uma, porque era um direito dele. Ele deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. Houve festa no céu. Porque, irmãos, o valor maior há num perdido, num desviado, numa pessoa fora da direção de Deus que se arrepende e vem para Deus, do que 99 justos, 99 pessoas que já andam com o Senhor. Entende? O Senhor disse certa vez, quando enviou pela primeira vez os seus discípulos, ele falou: a prioridade de vocês são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro lugar, vá até as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entre pelo caminho de gentios, nem caminho, não se desvie do caminho, vai direto ao ponto, não perca o foco. O objetivo principal são as ovelhas perdidas. Nunca deixe de lutar por alguém que já foi ovelha e se desviou, uma ovelha perdida. É a ovelha de Deus que tem que ser recuperada. É direito de Deus que não pode ser desprezado. E é direito de Deus e do pastor. Lute pelos direitos, lute pelas ovelhas perdidas. Foi Deus quem te deu, foi Deus que nos deu, e nós não devemos abrir mão de um direito dado por Deus. Irmão, a pessoa que não luta pelos seus direitos, ela não os valoriza, e por isso não merece, e por isso perde o direito. Entenda, irmãos, isso é muito sério, porque tem muito cristão, tem muito crente, que muitas vezes quer bancar o bonzinho
mas banca um injusto. Nós temos que ser justos como o nosso Deus, quer bancar o bonzinho e não luta pelos seus direitos. Está errado. Se Deus se deu, tem um valor enorme. Deus não te deu à toa. Deus tem inúmeros propósitos com essa concessão que Ele fez para você, para nós. E nós não podemos, do nosso alto, da nossa pseudo-sabedoria, abrir mão. Só há uma exceção, quando Deus falar, abra mão, renuncie, ou entregue, quando Deus ordenar. Exceção feita a isso, lute pelos direitos que Deus te deu. Ele não te deu à toa. Ele quer que você os use para abençoar a sua vida, abençoar os que te cercam e para abençoar a obra, o Evangelho. Entenda, irmãos, essa é a direção de Deus. Veja o texto, continua dizendo aqui: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui essa parábola diz que se você perder algo que é seu, que é direito seu, que o inimigo tentar roubar um direito seu, se você perder por qualquer eventualidade, você deve lutar, você deve buscar. Você deve acender a candeia, acender a luz da palavra de Deus. Você deve varrer a casa, você deve varrer a casa do seu coração e com esforço, com empenho, buscar até encontrar. Irmão, não diga, deixa para lá. Se Deus se deu um direito e o diabo ou alguém está tentando te tirar, nunca diga, deixa para lá. Não tem que deixar para lá um direito que Deus se deu. Você tem que lutar por ele, irmão. Você tem que valorizá-lo. Porque Deus tem propósitos nesses direitos. E o propósito não é só te abençoar aqueles que te cercam e a obra. Eu tinha 10 dracmas, só perdi uma, deixa para lá. Se você se conformar, se você não lutar pelo seu direito, sabe o que vai acontecer? O diabo que tirou uma, vai tirar 2, 3 e vai tirar tudo. Ele acaba tirando tudo. Então lute pelos seus direitos. Valorize o que Deus te deu. Senão Ele não vai te dar mais. Quando você deixa para lá e depois vai falar, Senhor, me dá isso, me dá isso. Deus vai falar, por que eu vou te dar? Para o inimigo tentar levar e você deixar para lá, você não lutar, você não valorizar? Não vou te dar mais. Entendo, irmãos, quem não luta não faz jus, perde o direito. Lembra da pregação da Ciro Fenícia, da grega? O que ela falou para o Senhor Jesus? Os filhos têm direito ao pão, mas Senhor, eu quero direito às migalhas. Porque basta uma migalha do seu poder, e minha filha que está miseravelmente endemoniada se libertará. Os cachorrinhos têm direito às migalhas. Mesmo que pareça ser migalhas, não abra mão dos seus direitos. Não abra mão. Lucas 12, 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? O Senhor não luta pelos nossos direitos. Somos nós que devemos lutar. O Senhor concede direitos a nós, mas preservar e lutar é conosco. Irmão, direito não buscado, direito não requerido, é direito inexistente, é o que diz a justiça. Há direitos que, se você não lutar, você nunca receberá, porque o diabo te engana. Josué, ele tinha direito à terra prometida porque era uma promessa de Deus, mas ele teve que lutar pelo direito. Tinha povos estranhos lá, heteus, Jebuseus, amorreus,
E vai por aí afora. Ele teve que lutar, derrubar Jericó. Ele teve que lutar contra esses povos. Ele teve que lutar pelo direito, pela promessa de Deus. Entenda, irmãos? Há direitos, há promessas que se você não lutar, nunca receberá. Porque o diabo vai te enganando. O diabo vai falar, deixa para lá. Deixa para lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Você tem direito à vida, lute por ela. Você tem direito à vida eterna, lute por ela. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que nos diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deus nos dá grandíssimas e preciosas promessas. As promessas de Deus são direito nosso. Nunca desista de uma só das promessas de Deus. É direito seu. Lute pelos seus direitos. Lute para que elas se cumpram. Para que você glorifique e exalte o nome do Senhor. Entenda, você tem direito. Porque você tem promessa de Deus sobre cura, libertação, conversão. Lute pelos seus direitos. Josué herdou a terra da promessa porque lutou. Davi, ele tinha direito ao trono porque foi ungido por Deus. Ele perseverou por mais de 10 anos. Mas não desistiu do trono. Assentou-se no trono. E vai por aí afora, irmãos. Aquele que desiste de lutar por uma promessa de Deus, ele não faz jus, ele perde o direito a ela. Apocalipse, vamos falar da maior promessa de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro, entregar a vida ao Senhor, deixar o sangue do Senhor te purificar, para que você tenha o direito à árvore da vida. A maior promessa de Deus e o maior direito que nós temos é o direito à árvore da vida, é o direito à vida eterna, é o direito à salvação. Lute todos os dias por esse direito. O direito da sua vida eterna. Lute todos os dias. Não deixe o inimigo te roubar. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Não se desvie. Não abra mão da maior bênção, que é eterna. Não abra mão. Lute pela promessa. Lute pelos seus direitos. As promessas de Deus são direitos nossos. Lute por todas elas, irmão. Para com essa história de deixa para lá. Foi Deus que te deu, irmão. Deus não te deu para você deixar para lá, irmão. Deus te deu para você conquistar, para você tomar posse. Creia e lute pelos seus direitos. Recorra, se for o caso, recorra às instâncias superiores. Recorra ao Supremo Tribunal Espiritual. Porque no espiritual a justiça é feita. Né? Não seja enganado. Valorize os seus direitos. Se quisermos e lutarmos pelos nossos direitos, teremos o melhor dessa terra. Não é isso que diz a palavra em Isaías capítulo 1? Nós teremos o melhor dessa terra. Se nós quisermos e quem quer, ele luta pela bênção, pela promessa, pelos direitos.
Amém? Não deixe o inimigo te enganar, irmão. Tem coisas que você vai conceder, porque Deus te deu para você conceder, para você distribuir. Tem coisas que Deus vai ordenar para você. Abrir mão, renunciar, semear. Mas tem coisas que você não deve abrir mão. A ovelha perdida, a dracma perdida e todas as promessas de Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus.